Algumas pessoas gostam muito de falar de adaptação do budismo ao Ocidente, né? Mas o problema, como muitas vezes eu tenho dito, não é a adaptação do budismo a um novo local, mas a uma nova era, porque a Ásia também está sob a égide da modernidade, né? Qual seria a figura crucial na adaptação, primeiros passos da adaptação do budismo tibetano para a modernidade? Então o monge irado, o monge brabo, o Gedung Chapel, né? Fama de mulherengo, beberrão, sabe-se lá mais o que, extremamente erudito, viajou por muitos lugares, encontrou a tradição Theravada, que os tibetanos nem sabiam que existia mais, né? Ficou impressionadíssimo quando esteve no Sri Lanka, né? E então, eu vou falar um pouco sobre o monge irado, o monge The Angry Monk é o nome de um documentário que tem. O documentário não é muito bom, né? Mas é o título do documentário sobre o Gedung Chapel. O Gedung Chapel nasceu em 1903 e morreu em 1951. A vida curta dele foi abreviada por intrigas dentro de um Tibete que estava prestes a ser dizimado pela invasão, né? Alguns anos depois. As intrigas políticas e os problemas políticos dentro de Tibete já estavam num nível bem complicado quando o Gedung Chapel retornou das suas viagens pela Índia e pelo Ceilão e quase foi para os Estados Unidos. O que seria isso a gente não consegue imaginar muito, né? Eu já conheço essa figura, ouço falar isso desde que eu comecei a praticar, mais ou menos, né? Mas eu me lembro de uma vez, uma ocasião que tinha um erudito no budismo, um tibetano, que veio ao Brasil, e eu estava traduzindo ele, e eu comentei sobre o Gedung Chapel, e ele falou: eu não entendo por que as pessoas têm esse fetiche por esse professor, né? Porque ele é controverso, assim, uma figura meio trágica, meio talvez não fale, não dê a melhor luz para o que seria o budismo, né? Por outro lado, eu na minha cabeça coçando assim, pensei, mas o Dalai Lama, eu já vi o Dalai Lama elogiando o Gedung Chapel. E eu vi o Dzongsa Trungpa Rinpoche elogiando profundamente o Gedung Chapel. Então, eu pensei, talvez esse cara esteja errado com relação a essa coisa. Talvez seja interessante ter esse fetiche pelo Gedung Chapel, né? E claro, a maioria de nós conheceu o Gedung Chapel pela primeira. Eu não tenho aqui a capa mais brega, né? Porque eu tinha até a edição com a capa mais brega, que é esse livro aqui, As Artes Tibetanas do Amor. Antes ele tem uma, pela mesma editora, a editora Snow Lion, ele tem uma capa que é um nu feminino, assim, meio de lado, e é muito esquisita aquela capa. Essa capa aqui é melhor, né? Mas aquela é mais pitoresca de mostrar. E isso aqui é uma espécie de um Kama Sutra tibetano. O Gedung Chapel largou os votos monásticos quando ele foi para a Índia e com base nos textos sobre sexualidade, né, manuais assim de cama, assim, ele foi ele fez uma pesquisa de campo nos bordéis, por todos os lados que ele teve, e daí ele escreveu esse livro que é muito interessante, sobre certos aspectos é muito bonito, assim. Ele tem um pouco de budismo, assim, mas ele é mais um livro mundano sobre a arte do amor, a arte do amor na cama, no caso, né? E esse livro foi traduzido pelo Jeffrey Hopkins, meio à força. Tem uma história muito engraçada que o Jeffrey Hopkins conta, que ele foi forçado a traduzir isso para uma senhora tibetana que ia lá e fazia ele trabalhar nesse manual. E o Jeffrey Hopkins é gay, né? Então eu sempre fiquei pensando, será que essa senhora queria alguma coisa com o Jeffrey Hopkins e, né, dava esse sinal todo levando. E ele falou que ele terminou essa tradução. Depois de muito tempo ele revisou e publicaram na Snow Lion. É um livro recomendado, assim. Tem uma discussão grande do Jeffrey Hopkins. E o Jeffrey Hopkins, ele é um dos tradutores ligados à Sociedade Dalai Lama. Ele tem uma qualidade de tradução extremamente técnica, muito precisa, né? Ele tem um cuidado muito grande com o texto, assim. Então ele é conhecido, assim. Mas ele é também uma das figuras mais antigas que tem. Ele e o Robert Thurman, né? São figuras, assim,
na erudição sobre o budismo tibetano que tem nas universidades americanas, assim. E ele é uma figura muito interessante, né? Ele acho que até fez uma versão gay desse livro. Não tem nada a ver com o Gedun Chapel, mas ele resolveu fazer um livro para gays, assim. E esse livro saiu de novo com esse título The Passion Book, com outra tradução que manteve a versificação, porque o livro é em versos, né? Então é uma tradução mais recente do Donald Lopes, que é o cara que a gente vai falar mais, porque é ele que está mais preocupado com a erudição sobre Gedun Chapel. E é o mesmo livro, só que ele tem outra tradução. Então também é uma... Então aqui no verso do livro diz: primeiro beije os braços e então sobre os braços, e daí então beije vagarosamente a barriga e, ficando cada vez mais intoxicado, beije as coxas e a baga. Dessa forma, faça os rios convergirem no mar. Então, o Gedun Chapel, ele, né, daí parece assim, né, a gente conhece ele através desse aspecto mais erótico, assim, né? Então, mas ele era ele estudou na universidade, né? Então ele nasceu filho de um erudito, de um eriogue do Longchen Ningxi, que é uma tradição Nyingma, uma linhagem Nyingma muito, a mais famosa das linhagens Nyingmas em operação atualmente no mundo, né? Que a figura principal é o Dzongsa Chense Rinpoche, né? O Shagdu Rinpoche é um praticante dessa tradição também. Dzigar Control Rinpoche. Então tem vários grandes Rinpoches, Tuku Tondup Rinpoche, todos eles trabalham em torno, eles detêm outras linhagens Nyingma ou não Nyingma, mas a linhagem principal normalmente é o Longchen Ningxi, né? Que é a linhagem do Jigme Lingpa. O Jigme Lingpa teve essas visões do Longchenpa e ele revelou esses termas ligados a essa prática Longchen Ningxi e outros mestres, né? Patro Rinpoche, um mestre muito conhecido e importante, Khenpo Naga, professor de Shagdu Rinpoche e tal. E o pai do Gedun Chapel era um dessas pessoas que tinha um conhecimento muito profundo do Longchen Ningxi e que fazia práticas yógicas ligadas ao Longchen Ningxi. E o Donald Lopes comenta, né, que a gente tem essa impressão sempre que tem uma rivalidade muito grande entre a tradição Nyingma e a tradição Gelug, mas isso não é tão verdade, né? A tradição Nyingma, principalmente esse pessoal do Longchen Ningxi, tem uma aproximação muito grande com alguns ensinamentos de Atisha, né, que são a base também da tradição Gelug, né? E na sua maior parte sempre teve uma admiração mútua. O que aconteceu é que alguns setores um pouco mais puritanos da tradição Gelug, eles começaram né, ficaram loucos, começaram a fazer certos ataques religiosos, e daí também teve uma reação Nyingma a isso, então começou a haver uma rivalidade, mas ela não era generalizada e ela não era, nunca foi completa, né? Ela sempre teve um reconhecimento mútuo. E o pai do Gedun Chapel mandou ele para estudar no mosteiro Drepung, o Labran. É um dos grandes mosteiros Gelug que tem, né? E o Gedun Chapel, lá nesse mosteiro, ele era conhecido como um sofista, assim. Ele gostava de defender o indefensável, assim. Ele pegava os tópicos mais difíceis, os tópicos que não eram budistas, para defender, para treinar, né, a lógica e o professor dele começou a chamar ele de louco, assim, lá vem o louco, não usava mais o nome com ele. Então ele já tinha uma fama dentro ele era temido porque o debate dele era muito bom, por outro lado, ele parecia ser um troublemaker. Em tibetano eles usam muito essa expressão de causador de problema, né, que é a pessoa que não deixa a coisa funcionar direito porque está sempre causando alguma, né, situação. Então o Gedun Chapel certamente era uma figura desse tipo. E ele chamou a atenção de um indiano que estava fazendo uma busca por textos em sânscrito, porque os tibetanos preservaram muitos textos, né? Então ele precisava de alguém para levar ele nas bibliotecas, para levar ele para convencer os monges a dar acesso a ele aos textos, né? E ele escolheu esse rapaz, o Gedun Chapel. E o Gedun Chapel estava prestes a receber o grau de Geshe. Ele ia fazer os exames dele e, fazendo esse trabalho com esse senhor, ele recebeu um convite para ir para a Índia e não colou o grau de Geshe, foi embora, largou tudo e
foi para a Índia para traduzir do sânscrito, trabalhar com textos com esse senhor, né, que estava fazendo esse trabalho. Bom, daí na Índia ele abandona o voto monástico e ele começa a trabalhar, ele aprende várias línguas indianas e o inglês, que é, talvez, né, tinha o Kasidhawa Sandup, tinha o pessoal trabalhando para o governo tibetano que sabia línguas estrangeiras, né, mas fora do governo tibetano não tinha ninguém que se interessasse, que soubesse. O próprio Gedung Sherpa tirou um sarro dizendo: eu aprendi a língua inútil dos ocidentais, para quê, né? Para que aprender a língua inútil dos ocidentais? O sânscrito me foi muito útil, mas essa língua, o inglês, etc., não serve para nada, né? E ele chegou a traduzir vários textos, né, importantes não havia disponibilidade no Tibete, então ele foi traduzindo para o tibetano, né? Quando ele foi para o Sri Lanka, ele viu os monges praticando como na época do Buda, ele ficou muito impressionado. Ele ficou muito, assim, de cara, ele ficou comovido, assim, ele não acreditava no que estava vendo, assim, ele relata de um jeito muito impressionante. Passando um tempo lá no Sri Lanka, ele começa a ver os problemas também da tradição deles lá, e daí ele começa a dizer, bom, tá, talvez eles não sejam tão diferentes da gente, eles também têm essas distorções todas que aconteceram, né? E ele traduz o Dhammapada, então o Tibete não tinha Dhammapada. O Dhammapada é um dos livros mais famosos, talvez famoso pela colonização inglesa, que é um livro de uma compilação de versos importantes do Buda, né? Uma espécie, né, de compilação. O Gedung Sherpa faz a tradução para o tibetano a primeira vez. Então, o livro, a biografia principal sobre o Gedung Sherpa também é do Donald Lopes, é esse livro aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar a capa, e o visionário moderno do Tibete, Gedung Sherpa. Gedung Sherpa, Tibet's Modern Visionary. E a biografia dele é muito interessante porque tem muita incerteza sobre por que prenderam ele quando ele retornou para o Tibete. Depois dessas viagens ele voltou para o Tibete, não ficou muito tempo solto, prenderam ele, acusaram ele de usar dinheiro falso e basicamente mataram ele aos poucos dentro da cadeia. Porque ele ficou doente nas condições da cadeia e davam uma comida muito ruim para ele, então a saúde dele deteriorou e ele faleceu com 51 anos de idade. O Gedung Sherpa era de Amdo e ele queria a liberação da região dele, ele não queria a liberação do Tibete, ele queria autonomia para Amdo, e ele estava ligado a um partido ligado a certas ideias comunistas. Então, por um lado, ele estava extremamente contrariando o governo tibetano, mas ao mesmo tempo não é que ele estivesse do lado dos chineses. Era uma situação que não tinha muita saída, né? Então é interessante, mas ele era um cara politicamente engajado e por isso também ele foi preso, né? E ele nunca teve alunos, né? Então tipo, ele não tem uma linhagem, né? Agora, o que aconteceu foi que... E esse livro é muito importante, porque também relata essa conexão, né? Então ele era contemporâneo de quem? Do Joyce, do Wittgenstein. Ele era uma figura dessa modernidade, só que num país, numa época em que ele não tinha, talvez nem interesse, mas nem acesso ao que estava acontecendo, né? Ele estava tendo o primeiro vislumbre de uma globalização que ia acontecer, sei lá, 50 anos, 100 anos depois, né? Então, quando ele foi convidado para os Estados Unidos, teria sido muito interessante, né? E o livro principal dele tem 600 páginas. A versão em inglês não tem 600 páginas. Não. Tem quase 500, mas em tibetano tem 600 páginas. E chama Grains of Gold, né? E nesse livro ele faz uma denúncia do colonialismo inglês. Ele é o primeiro, né, asiático a escrever sobre ciência moderna para os tibetanos, né? Ele tinha artigos de jornal que ele publicava. Então ele tem toda uma compilação sobre as viagens dele, relatando as viagens, né, para os tibetanos. Como é que é encontrar o Theravada? Como é que foi encontrar o que é ciência, né? Foi levando para os tibetanos. Os tibetanos eram muito fechados, né? E o Gedung Sherpa não tinha essa mente fechada, né? Então esse livro é bem importante. O Dzongsa Chense Rinpoche, né, no verso desse livro aqui tem esse livro de poesias do Gedung Sherpa, né? E aqui no verso ele diz que se na época do Gedung Sherpa o povo tibetano e o governo tibetano tivesse dado pelo menos um pouquinho de atenção para o que ele estava dizendo,
e agissem de acordo com o que ele estava dizendo, eu não tenho dúvida que o Tibete e o povo tibetano estariam numa posição bem diferente do que estão hoje, uma posição melhor. É muito surpreendente que do Tibete, que geralmente é considerado uma terra proibida, ortodoxa, primitiva, tenha saído alguém como Gedung Chepel. A poesia dele é fantástica e é um legado que está à altura do que é essa figura única para a história do moderna tibetana. Então, esse livro é altamente recomendável, o livro de poesias do Gedung Chepel, é bilíngue, tem o tibetano junto, é um livro também muito bonito, né? E ele era artista plástico também. Então tem esse livro sobre os desenhos e pinturas dele. Esse é um livro um pouco mais caro, né? Então tem a capa aqui do Grains of Gold, o desenho de uma estupa, tem vários trabalhos dele, assim. Ele ganhou a vida por muito tempo fazendo pinturas e desenhos para corte, para pessoas abastadas em Lhasa, onde ele estudava, né? Então, filosoficamente, o que sobrou foi o controverso, né, traduzido como o caminho do meio do louco, The Madman's Middle Way, né, que é um comentário ao Mula Madhyamaka Karika, né, os 50 versos do caminho do meio do Nagarjuna. E tem uma certa discussão sobre a autenticidade de alguns versos. Então, os Geluk não gostam de alguns versos, dizem que não é dele. E quem publicou pela primeira vez foi o Dudjom Rinpoche, né, que é a principal figura da linhagem Nyingma. Então aí também a gente tem uma ideia da disputa. E parece que ele tem uma posição não muito favorável à posição de Tsongkhapa nesse livro, então por isso que ele não foi também tão louvado pelos... A introdução desse livro é muito excelente também, né? Bem recomendado para quem quer... Bom, é um livro difícil, não é um livro fácil, talvez não seja o melhor livro para começar numa Madhyamaka, se for o caso da pessoa que ela está pensando em começar, né? Então são 7 livros, né? Quer dizer, são 6, né? Porque são 2 versões do manual do manual de sexo. Então são 6 livros que a gente tem hoje sobre... Tem um em francês que eu não consegui ainda, que foi o primeiro livro que saiu sobre o Gedung Chepel no Ocidente. E deve ser bem interessante. Então, recomendado aí os livros para vocês. Quem quiser, vai atrás do documentário. O documentário não é muito bom, mas eu recomendo o autor. E principalmente, o livro que eu mais recomendo é esse aqui. É o Tibetan's Modern Visionary. Esse livro aqui eu realmente recomendo. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Quene Tiresi Watensin Jasoeza Pekajar Produten Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatuzi Zetai By Mediano Jutu Piamania Jogi Sasundatu Ten Jurti Time Quene Pema Sambao Sasura Jese no Pai Garjuan Shuku Peku Kose Destintes in Darshin Jigmetu Jutru Panangi Wachatungo do Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tuten Jurti Pemejasun Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Truma de Sojino Nibemelun de Jurti Enenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basipechambundan Kose Jasen Jurti Kusun Sanje Guru
Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabarche com seu tutor apóstolo só de pessoa de lapto so não se ngebe je shiwa dan palung je do parchenjelo o ma hom beza guru pe masede hon ken lo sho son de lo che zalin sa son cha papel do jo sho sung nang wa da mi do sung gele sho